make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Fala galerinha, e aí, tudo bom com vocês? Meninos, essa semana nós vamos trabalhar com o capítulo número 17, que é Medicine, né, o título dele. E aí a parte gramatical nós vamos trabalhar com o verbo must. Meninos, como a gente está falando sobre medicine, eu já tenho lá na página número 19 para vocês, a primeira atividade aí é para nós observarmos essas palavras que estão destacadas aí no texto, que estão em negrito. E aí eu queria que vocês escrevessem elas do lado das definições que estão lá embaixo, né, na primeira questão. Então, façam uma busca em dicionários, tanto online quanto físicos, dessas palavras, e aí vocês podem localizar, né, alocar, na verdade, do lado das palavras que estão aí embaixo na página número 19. Quando vocês forem lá para a página número 20, nós vamos ter na questão número 2 o seguinte enunciado: utilize as palavras destacadas no texto anterior, né, para completar as frases aqui embaixo. Então, nós temos desde a letra A até a letra I para vocês utilizarem as mesmas palavras que vocês verificaram o significado lá no exercício 1, tá bom? E aí, no exercício número 3, ele faz o seguinte questionamento: você conhece todas as dores presentes nas imagens desta questão? E aí nós temos dor A, B, C, D, E, até a letra F, para nós identificarmos aí essas dores. Acredito que em língua portuguesa vocês conheçam todas elas. Mas o que ele quer é que nós observemos, né, lá a tabela na página 21, para nós preenchermos o nome de cada uma dessas dores. Então, na página 21, nós temos os ailments, que são justamente essas dores que nós temos aí na página número 20, na questão de número 3, tá bom? Então, façam essa observação, joguem lá no Google Images, que vocês vão conseguir com toda certeza o significado de todas essas palavras aí, tudo bem? Já lá na nossa página 21, nós vamos começar já um pouquinho com a nossa parte gramatical. E aí eu tenho o seguinte enunciado aqui para nós, olha só. We must wear masks when out of home. Então, nós devemos usar máscaras quando estivermos fora de casa. Não é isso? Essa é a nossa realidade atual. E o must, ele vai justamente tratar disso. Nós vamos utilizar o must quando nós mencionamos coisas que são necessárias, coisas que nós temos a necessidade de fazer. Por exemplo, I must study to my test. Eu devo estudar para a minha prova. You must wear masks all the time, né? Você deve usar máscara o tempo todo. O must também é usado para mencionar quando nós temos coisas muito importantes para fazer, quando elas não são necessárias, mas quando elas são importantes. Por exemplo, you must wash your hands in every 2 hours, né? Você deve lavar aí as suas mãos a cada 2 horas. He must not forget to bring his mask. Então, ele não deve, olha a negação aqui, né? Not vem depois do must. Ele não deve esquecer de trazer, então, a sua máscara. Mas o must, além de ser usado para necessidades ou para coisas muito importantes, ele também é usado para obrigatoriedade de coisas, né, a serem feitas aí. Então, nós temos she must not hug other people on the street. Ela não deve abraçar outras pessoas na rua. What must we bring to the class in this return? O que nós devemos trazer, né, para a nossa sala de aula agora com esse retorno? Então, aqui são alguns exemplos que eu trago para vocês em relação ao uso, né, da partícula must. Ele é um verbo modal que nós temos em língua inglesa. E aí eu tenho aqui exemplos na afirmativa dele, olha só. Sempre vou ter, né, sujeito, must, verbo e complemento. E aí eu tenho então aqui, ó, I must study more. Eu devo estudar mais. You must go to the doctor. Você deve ir ao médico. She must eat more vegetables. Ela deve comer mais vegetais.
They had to stay home. Então, aqui nesse terceiro exemplo, eu trago para vocês, olha só. Eles tinham que ficar em casa, ou eles deviam ficar em casa. O must, ele é usado só para coisas no presente. Quando eu quero mencionar o passado, eu vou usar em vez dele o had to, certo? Então ele é como se fosse um must, só que usado para ideias de passado. Então eles tinham que ficar em casa. É uma forma afirmativa. Quando eu passo para a negativa, eu vou ter então só o acréscimo do not, né, ao lado do meu must. Então aqui eu tenho she mustn't kiss him. Ela não deve beijá-lo. Ou ela não deve beijar ele. E aqui, olha, outros exemplos para nós. You must not forget your masks. Vocês não devem esquecer as suas máscaras. He mustn't talk to his friends too close at school. Então, eles não devem conversar com seu, ele não deve conversar com seus amigos muito perto lá na escola. E a última, com a ideia de passado, we didn't have to visit her. She's 80. Nós não deveríamos, nós não tínhamos de visitar ela. Ela tem 80 anos. Então aqui, meninos, são algumas frases na negativa. Eu acrescento not do ladinho do must, ou eu vou botar o didn't have to, no caso do had to que a gente tinha antes na afirmativa. Tudo bem? Já na interrogativa, nós vamos ter a inversão, então aqui, ó, o must, ele vai vir antes do sujeito. E aí eu tenho então, must you return school? Vocês devem retornar para a escola? Né? É um questionamento aí que eu posso fazer. E aí eu tenho os exemplos. Must Rachel go to the dentist? A Rachel, ela deve ir para o dentista? Se for afirmativa a resposta, eu vou dizer yes, she must. Mas se for negativa, eu vou dizer no, she must not. Certo? Olha o segundo exemplo aí de uma interrogativa. Must we drink more water at hot days? Então, nós devemos beber mais água em dias quentes? Of course you must. Né? É uma possível resposta. Claro que você deve. Did you have to avoid visiting the elders frequently since COVID-19? Então, eu tenho aqui já com a ideia de passado, né? Já que nós temos a partícula did. E aí eu tenho did you have to avoid? Você tinha que evitar, você devia evitar, né? Visitar os mais velhos com frequência desde a Covid-19? E a resposta, for sure. Claro que sim, com certeza. E eu tenho também possíveis perguntas que começam com o what, where, when, which, né? São aquelas perguntas com W e H. E aqui eu trouxe what para exemplificar todas elas. E aqui eu tenho, ó, what must we do now? O que nós devemos fazer agora? Percebam que o must, ele continua vindo antes do meu sujeito quando eu estou fazendo perguntas, né? Sempre ele vem antes do sujeito. E aí a resposta. Então, o que nós devemos fazer agora? A resposta. You must be more careful. Você ou vocês, né, devem ser mais cuidadosos. Então aqui eu tenho algumas possibilidades aí de interrogativa. Lá na página número 22, nós temos a atividade 1, que é para nós completarmos aí as frases com must ou então com had to. É interessante vocês olharem sempre as expressões de tempo para saberem se isso é presente ou se é passado, né? No momento em que vocês forem compreender as frases, tudo bem? E a atividade 2 é para vocês observarem as imagens que estão aí e escrever frases utilizando must. O que essas pessoas devem fazer ou o que as imagens estão querendo dizer para essas pessoas, certo? Na página número 24, nós temos Test Your Skills para vocês realizarem aí. Atividade número 3, xerostoma é uma doença em que uma pessoa, e aí vocês vão ver qual das opções aí é a correta, tudo bem? Já na atividade de número 4,
nós temos aí jaborandi, é uma planta que, e aí opções também para vocês desenvolverem a partir da leitura. Atividade 5, as características benéficas do jaborandi, e aí novamente as opções. E a atividade número 6, o texto sugere que um laboratório americano, e aí novamente vocês têm as opções para marcar. Meninos, então é isso. Tenham cuidado nesse retorno às aulas de vocês aí. Vejo vocês na nossa próxima aula e lembrem-se, os recebidos podem ser feitos hoje ou então no dia da nossa próxima aula, tudo bem? Então é isso. Bye bye. See you next class.